Olá pessoal, bem-vindo e bem-vinda ao canal Amu Invest. KISU11, o KISU11, vale a pena? Venha saber. Então pessoal, este é um fundo imobiliário de papel, ele é um FOF, um Fund of Funds, um fundo que compra cotas de outros fundos imobiliários. Na data em que eu gravo o vídeo, ele está sendo negociado a R$ 8,45. Ele entregou de dividendo nos últimos 12 meses, 10,68%. Ele vem sendo negociado a um PVP de 0,94%, mas o que eu venho dizendo sempre, né, FOFs, esse PVP, na minha humilde opinião, não é real. O PVP real desse fundo é algo na casa de desconto, né? Um PVP de 0,80 e alguma coisa. Então ele vai estar ali com 12%, 14% de desconto e não só esse 6% de desconto. É um fundo que é negociado com a média liquidez, uma média de 600 mil por dia, e ele vem com a variação positiva nos últimos 12 meses de 17%. Ele vem com um claro sinal de recuperação nos últimos meses aí. No quesito de cotação, o que a gente observa? Esse é um fundo que ele não era de base 10, ele era de base 100. E aí, atualmente, ele é um fundo de base R$10. Quando ele veio a mercado, houve muita euforia com esse fundo e pouco entendimento. Por quê? Ele veio bem depois da situação pandêmica de março de 2020. Então ele não passou por esses percalços. E aí, as pessoas chegaram a pagar R$12, R$14, R$15 por um fundo que vale 10. Chegaram a pagar 20, 40, 50% de ágio. Isso aqui não é nem racional. Normalmente, como que ocorre, o fundo reduziu para 12, inclusive rompeu a barreira dos 10, que seria o seu preço justo, chegou a bater ali na casa de 7,50 e desde novembro de 2021 para cá, ele vem no movimento de lateralização mais ou menos a R$8. Já teve momentos com mais, com menos, mas ele vem lateralizado a 8 e pouco já há bastante tempo. Continuando aqui no site, a gente vê algumas informações a respeito do fundo. Então a gente vê aqui o nome do fundo, CNPJ, um fundo para investidor em geral, títulos e valores imobiliários, ele é um FOF, prazo indeterminado e gestão ativa. Sobre taxas, nós vamos deixar para ver dentro do relatório e não há que se falar de vacância para um fundo de fundos. Em relação aqui aos demais números, esse é um fundo que já conta ali com quase 130 mil cotistas, mais de 44 milhões de cotas emitidas, ele vale R$ 8,95 e tem um valor de mercado de quase 400 milhões. O último dividendo entregue pelo fundo foi de 8 centavos. Continuando aqui, a gente vê o yield médio do fundo, ele vem a 0,9 já há um bom tempo, né, lateralizado, e nominalmente, atualmente o fundo estagnou-se nesse patamar de 7 centavos e meio. Apesar daqui o site arredondar para 8, mas a gente vai ver ali embaixo. Então o fundo durante o período entregou 6, 7, 8, que é o 7,5, chegou a entregar até 10 centavos, né? Mas o comum atualmente ele está estabilizado nesse patamar de 7 centavos e meio. No dia 31 de maio, o fundo entregou no dia 14 de junho, aí vai pagar, né, no dia 14 de junho, 7 centavos e meio. E no quesito de rentabilidade, o que a gente observa? Sempre que alguém te falar que um ativo é bom ou que ele é ruim, que um ativo tem bom rendimento ou não, sempre cuidado com a janela de quando estão te mostrando isso. Se a gente observar somente os últimos 2 anos, esse fundo está com rentabilidade muito alta. Ele está com rentabilidade aí nos últimos 2 anos de 40%, enquanto os outros aí estão bem menores. Mas, se a gente ampliar o horizonte para 5 anos, a rentabilidade do fundo fica um pouco pior. Contudo, esse fundo ele não tem 5 anos. Então ele ficaria prejudicado aqui, 1 ano e meio sem tempo aqui de rentabilidade. Então isso aqui não é justo para o fundo, né? Por ele estar com essa rentabilidade menor. E se a gente observar que a gente está no mês 6 de 2024 aqui, o mês 6 de 2022 seria próximo de um dos piores fundos que o fundo teve. E como ele vem se recuperando justo nesse período, por isso que nos últimos 2 anos a rentabilidade do fundo está lá nas alturas. De novo, não é justo essa rentabilidade de 5 anos, mas a de 2 anos também não é tão justa porque ele assim, não é a rentabilidade real do fundo. Então cuidado com esses critérios de rentabilidade aí quando são observados. Então, pessoal, antes da gente continuar vendo mais a respeito desse FOF, eu trago aqui para vocês formas de apoio financeiro ao canal. Se você gosta do nosso trabalho e quiser apoiar, considere fazer uma doação por Pix, amuinvest@gmail.com
qualquer doação para o canal é muito bem-vinda. Outra forma de apoio financeiro, existe o Clube de Membros. Tornando-se membro aqui no YouTube, é um valor baratinho, irrisório, 10 centavos por dia, R$ 2,99 por mês, e apesar de ser um valor baixo, nos ajuda imensamente. Tornando-se membro, além de todo o apoio, você vai ter acesso antecipado a vídeos, participa do grupo do Telegram, tem preferência quando pede um vídeo e ainda tem um baita desconto na planilha de controle financeiro. Nossa planilha é um produto completo, com muita funcionalidade. Ela vai te ajudar a organizar os seus ativos, vai te ajudar na sua declaração de imposto de renda e te ajuda até a decidir em quais ativos investir. Compre a planilha, ela é barata, acessível e vai te trazer muitas funcionalidades aí. Recentemente eu tenho tido uma procura grande, sabe? As pessoas vêm me procurando para ajudar em mentoria, consultoria, estruturação de carteira, análise dos ativos, né? Então, se você tiver interesse nesse, pode ser que eu consiga te ajudar. Manda uma mensagem para o e-mail do canal, e aí eu posso ver se eu consigo alguma maneira de te ajudar. Por fim, nós contamos ainda com e-books de introdução aos fundos imobiliários e de introdução aos fiagros. São e-books com bastante qualidade, bastante conteúdo, com material bem agregador, mas ele é barato e acessível. Compre os e-books aí para apoiar o canal. Muito obrigado vocês que nos apoiam de qualquer maneira aí. Muito obrigado. Gostaria de agradecer e reiterar o apoio financeiro, né? Então o Lauro, todos os meses, nos faz uma doação para o canal aí, uma doação por Pix. Saibam vocês que, independentemente do valor, ajuda demais. Muito, muito, muito obrigado mesmo. Gostaria de reforçar, reiterar, né? Os últimos membros que vêm se inscrevendo aí e também que renova o clube de membros. Saibam vocês que vocês carregam o canal nas costas. Muito obrigado de coração por todo o apoio. Valeu mesmo. E agora já estamos dentro do relatório gerencial. Os FOFs, já por padrão, né, tem relatórios curtos, ó, só 10 páginas. Dessas 10 se aproveitam 8, tá? Na verdade, 7 ou 6. Então, são informações, na minha opinião, um pouco rasas, tá? Então não tem muito conteúdo a trazer. Ele traz informações que a gente já viu lá no site, né? Aqui a gente vê as taxas cobradas pelo fundo de 0,6. Deixa eu ver na prática o que isso representa. E continuando aqui no relatório, ele fala sobre o desempenho no mercado americano, o desempenho no mercado brasileiro, percepção de risco, sobre superávit e tal, né? Sobre o IFIX. Eu vou começar a ler para vocês aqui. Como o relatório é curto, não tem muito a ser apresentado, eu vou ler essa parte aqui para vocês. Mas, se for do interesse de vocês, né? Leia a parte de cima para ver sobre questões macro, sobre o que um gestor profissional, qual a percepção dele em relação ao mercado, para onde que ele acha que o mercado vai ou não. Aqui o que ele traz, ó. O IFIX apresentou queda de 0,77 em abril. Tanto o IFIX quanto o Ibovespa, a bolsa vem caindo em geral agora nos últimos meses, tendo em vista que a percepção é de alta da inflação, a percepção é de manutenção e já de não tanta queda da Selic, talvez até volta de aumento da Selic. Só não vai aumentar porque o governo vai começar a mandar no Banco Central e a tendência é que eles tentem baixar a Selic da marra. Mas o mercado não tem visto isso com bons olhos. Então a percepção aqui é o seguinte, ó, que os principais fatos negativos aqui do IFIX vieram de fundos de tijolos como lajes e setor logístico, enquanto os FIIs de papel se mostraram mais resilientes, ficando praticamente de lado. Com a reprecificação da curva de juros, é natural que a classe de recebíveis se mostre mais resiliente, uma vez que ela é beneficiada do CDI em patamares mais elevados e dos níveis de inflação ainda acima da meta. Apesar deste movimento mais negativo, no ambiente macro, entendemos que os novos cortes da Selic, ainda que menores, juntos com a demanda por investimentos isentos de impostos, podem provocar um benefício para a classe. Neste mês, a gestão seguiu buscando resultados adicionais com a gestão ativa e realizando ganhos de capital. Os ganhos apurados contribuem para a manutenção dos dividendos, ainda voltamos a estabelecer uma regra de resultados acumulados que poderão ser distribuídos posteriormente ao longo do semestre. Continuando aqui, ele mostra o desempenho do fundo, né, no mercado secundário. A gente vê que o preço está meio que lateralizado, teve um volume maior, mas o volume, a liquidez do fundo deu uma certa diminuída. E o número de negócios até teve um aumento grande lá em dezembro, mas agora a gente vê que teve um volume menor de negócios também. Então, pessoal, antes da gente continuar vendo mais a respeito desse fundo imobiliário, nós vamos continuar no relatório, tem mais algumas outras informações a respeito do fundo, da sua DRE, vamos calcular esse tipo de informação, tá? Antes da gente continuar vendo, eu trago aqui para vocês formas de apoio gratuito ao canal. Se você não quer ou não pode nos apoiar financeiramente, nos apoie de forma gratuita, simplesmente deixando um like aqui no vídeo, comentando, compartilhando, se inscrevendo no canal e ativando o sino. Tudo isso são maneiras gratuitas que
pra gente faz total diferença. Nós temos o objetivo de tentar chegar a 20 mil inscritos, então se inscreva no canal e nos ajude a chegar a essa meta. Comenta aí para nós se você tem algum FOF. Você conhecia esse fundo aqui? Você investe na classe de FOFs? Você acha que dá para investir? Eu, particularmente, FOF é uma das classes que eu não gosto de investir. Então, assim, das classes, tais como classe do setor bancário, setor de hospitais, setor de educação, setor de hotéis, de desenvolvimento, são alguns setores, segmentos, né, cemitérios, que eu prefiro não investir. Mas, excepcionalmente, eu tenho FOFs. Por quê? Nesse atual momento, você comprar um FOF descontado, aí eu vejo vantagem. Por quê? Você está comprando ele mais barato do que ele vale, o dividendo ainda é um dividendo aceitável e, se você tiver paciência, no futuro você pode oferir um bom ganho de capital aí na venda do ativo. Então, os meus FOFs são movimentos que eu fiz pontuais para um possível ganho de capital no futuro, oferindo um bom yield nesse meio termo aí. Mas é uma classe que, assim como existe o stock picking, que é você escolher pessoalmente as ações, eu prefiro fazer um picking fees, né? Eu mesmo escolher os meus fundos pessoalmente. Mas, excepcionalmente, eu escolhi alguns FOFs em razão do desconto que eles possuem. Esse aqui é um dos que eu tenho. Eu sou o cotista desse fundo, então eu sou o conflitado. Se eu falar bem ou mal, cuidado, porque eu tenho, né, o fundo no meu portfólio. Eu acho ele um bom fundo, eles fazem um bom trabalho. Apesar de eu achar o relatório raso, né, sem muitas informações, eu vejo que a gestão vem fazendo um bom trabalho e vem performando bem. A gente ainda vai ver mais informações a respeito dele e tal, então eu gosto bastante desse fundo. O fato de eu tê-lo não significa que ele seja bom ou ruim, e nem que isso seja uma indicação de compra, venda ou manutenção do ativo. Eu vou reforçar o recado, né? Recentemente eu tenho tido procura, pessoas me pedindo ajuda para estruturar a carteira, análise de ativos, mentoria, consultoria, né? Coisas nesse sentido. Então, se você precisar da minha ajuda, manda uma mensagem para o e-mail, muinvest@gmail.com, e eu posso ver se eu arrumo alguma maneira de ajudá-los aí. Eu tenho um canal secundário, o canal Amu Notícias, e o nosso objetivo é chegar a 1000 inscritos e monetizar o canal. Contudo, vamos devagarzinho. Então, nossa meta primária é chegar primeiro a 50 inscritos. Vá lá no canal e se inscreva e nos ajude a chegar a essa meta. Todos os nossos canais estão presentes em outras plataformas. Vá nessas plataformas, siga, se inscreva, comente, compartilhe, que ajuda demais. Eu abro caixas de pergunta frequentemente no Instagram. Deixe a sua dúvida lá que eu vou procurar atender com a máxima rapidez. Aqui nós já voltamos ao relatório gerencial e ele traz uma informação que não é comum trazer nos outros relatórios. O fundo conta ali com quase 130 mil cotistas e ele mostra o número de cotistas por estados, né? E acho isso aqui interessante. Então, aqui no Goiás, onde eu me encontro, nós contamos aí com quase 4 mil investidores do Kizu aqui no Goiás. E aí até no Pará, com 2.300, Amazonas com 1.300. Então eles têm cotistas aí em todos os estados. Interessante, né? Apesar disso aqui não mudar tanto assim. O fundo teve um CAGR, crescimento médio, né, anual, de 7% ao ano aí, um CAGR mensal, na verdade, de 7% ao mês dos seus cotistas, saindo de uma base de 63 mil cotistas em maio de 2022, chegou a ter um ápice ali de 133 mil lá em janeiro, e agora o fundo teve uma queda no número de cotistas, caindo ali para quase 130 mil, 129 mil cotistas. Aqui é um dos pontos que mais me chama a atenção positivamente. Esse fundo, os FIIs nos quais ele investe, são FIIs que eu gosto bastante, tanto a classe quanto os ativos, né? Ele investe em HGRU, que eu gosto, FIIs que eu não tenho, mas acho interessante, HSML, HGBS, BTLG, ó. A maioria desses ativos aqui são fundos aceitáveis, sabe? Deixa eu ver se tem algum fundo aqui que eu não gosto. O TVRI eu não gosto, porque é do setor de agências bancárias. O TIGAR, por ser de desenvolvimento. Mas ainda assim, são dois aceitáveis, tá? Não são fundos, entre aspas, problemáticos. Aí a gente vê alguns ativos aqui que estão sofrendo um pouco mais, ó. Como o Iridium, como o DEVA, HCTR. Então ele também tem algumas posições aí em ativos que estão com problemas, né? Mas são posições pequenas, ó, 2%, 1%, 1%. Então isso não afeta tanto assim o fundo, né? E a sua maior posição é 3,7%, é bem pulverizado. E outro ponto que me chama a atenção mais ainda do que aquilo que eu falei para vocês é isso aqui, ó. Esse fundo ele não entrega um dividendo tão alto assim, mas, entre aspas, ele só tem 33% do seu portfólio em papel. E aí os outros 66% são tijolos. Então, nesse momento, ele não dá um dividendo muito grande, mas quando houver a recuperação do cenário de fundos imobiliários,
Tudo é cíclico, pode ser que seja daqui 1 ano, daqui 5 anos, 10 anos, mas vai haver uma melhora no cenário. Quando isso ocorrer, o fundo tem tudo para destravar bastante valor nesses fundos de tijolos que ele possui. Então isso aqui é o que me chama a atenção muito positivamente. O fundo ele está praticamente alocado tudo, né, em fundos imobiliários, 98%, e ele tem ali 1% ali parado em caixa. E aqui ele fala sobre a sua tese de investimento. Mesmo que o fundo use o índice fundo Suno 30, né, que é um pouco diferente do IFIX, o Suno 30 e o IFIX meio que andaram de lado, apesar de que laranja é o índice Suno e o cinza é o IFIX. Por alguns momentos o índice Suno descolou do IFIX, né? Mas agora ele vem bem andando em linha. Como o fundo ele faz gestão ativa, ele tem conseguido oferir uma performance acima dos outros 2 índices, né? Então ele usa como referência o Suno 30, mas também tem algumas coisas que ele faz movimentos pontuais. Então isso aqui ajuda nessa performance, na rentabilidade que o fundo vem conseguindo oferir. Aqui em abril, o fundo teve como resultado, ele oferiu 3.659.000 dos seus ativos, sendo que os fundos imobiliários geraram 3.600.000. Ele tem oferido um ganho de capital pequeno, né, bem tímido, 377 mil em janeiro, 157 mil em fevereiro, 450 mil em março, e quase 10% do resultado veio porque ele fez giro, né? Então isso aqui está trazendo um resultadozinho aí para o fundo. O dinheiro parado em caixa gerou ali 41 mil, e as despesas do fundo orbitaram 263 mil, sendo que o que vai para o bolso da gestão foi de 185 mil. Nesse sentido, eu vou fazer o que eu sempre faço. Vamos calcular aqui, nos últimos 12 meses, na verdade, que acumulado do ano de 2024, o fundo teve despesas ali 804 mil e receitas 14 milhões e 600. Então a gente vai ver na prática o que as despesas representam frente às receitas. Então note, 804 mil, pegar esse valor, multiplicar por 100 e dividir pelas receitas ali, ó. Então, as despesas estão impactando ali em 5,49%, o que é uma taxa super aceitável, né? Uma taxa bacana. Isso para mim me chama atenção muito positivamente. E por fim, aqui ele faz perguntas frequentes, né? O que é o índice? Quais critérios de inclusão ou não? Quais são os papéis da Quilima e tal? Então não vou ler isso aqui para vocês, mas se for do seu interesse, eu sugiro que você pause o vídeo aqui e dê uma lida nessa parte com atenção. Então, pessoal, o que eu tinha para trazer a respeito desse fundo imobiliário são somente essas informações. Eu gostaria de agradecer imensamente todos vocês que nos apoiam, seja de forma gratuita ou de forma financeira. Considere no canal Amu Notícias e se inscrever. Muito obrigado, eu vou ficando por aqui e eu espero encontrá-los nos próximos vídeos. Fiquem todos com Deus, tenham um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite e... fui! I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Yo, I got a lot of shit to say, so I'ma do this every day. I'll be writing things until I'm fucking buried in my grave. 6 feet deep under, but my body won't decay. Cause my messages are timeless, so they'll put them on display. Oh yeah, I rap with a certainty, I have a sense of urgency. A message for eternity, for everyone internally. I had some people burning me, but now they fucking learn to see I ain't the one to fuck with. Now they looking nervously, and I don't really care what you think of me respectfully. You can kick rocks if you think you're fucking better, see. I will outwork you, turn you to an enemy. Hurt you so bad that you're gonna need some therapy. I got the motherfucking recipe. I've been cooking up hits, I'ma leave a legacy. You'll be looking small when you're standing right next to me. I'm 5'10", bitch, but I'm 10 feet next to me. I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Yeah, I'ma do it my way. Yeah, I'ma do it my way. I can't contain it, I'm coming out with a statement. You really changed, man, all your music and arrangement. You don't know shit, shut your mouth, you can save it. I'm the same dude
shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Cause I don't give a fuck what you say, yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make.